A nossa conversa sobre o isolamento social com Pedro Piloni continua agora com novas perguntas. Seu Pedro, a primeira pergunta. Faça uma relação entre o isolamento social e o aprendizado sobre a disciplina existencial. O isolamento social está sendo vivido na pele, né, por todos nós. A limitação da possibilidade de ir e vir conforme a nossa vontade, mas de acordo com aquilo que nos é autorizado, aquilo que é adequado fazer. E, de outro lado, disciplina existencial, a necessidade que o ser humano tem de conduzir a sua existência com disciplina. Disciplina também é sinônimo de método, né? De caminho. Então, ao conduzir nossa existência como senhores do nosso destino, cabe-nos saber e definir e saber qual é o caminho que nós vamos seguir nessa existência. E o caminho, ele precisa ser seguido. Então, definir o caminho que nos convém, que é o melhor para nós, fazer a escolha, né? Se determinar a seguir um caminho, é ter disciplina. E nesse momento de isolamento social, né? Qual é o caminho? O caminho, em primeiro lugar, é ter discernimento para separar o que é fato e o que é problema. Os fatos são fatos, né? Não tem argumento com relação aos fatos. Os fatos são o que são. O problema é aquilo que resulta dos fatos na minha relação com essa realidade. Como que eu vou me colocar nessa realidade? E me convém estar em harmonia comigo e com o mundo. Eu quero estar bem, eu quero viver bem, eu escolho ficar bem. Então, eu preciso perceber qual é a forma adequada de viver este momento. O momento quer dizer limitação no ir e vir. Eu posso, mas nem tudo. Só em casos específicos que a gente sai do isolamento. Em condições normais, nós ficamos no núcleo onde habitamos, né? Esse isolamento social é ficar restrito ao núcleo da sua habitação e tocar a vida, resolver tudo que tenha que ser resolvido nessas condições. Bem, a disciplina, nesse momento, é considerar algumas coisas importantes. Eu respeito a mim mesmo porque eu quero viver. E para viver, eu preciso de preservar a vida. Nesse momento, se eu me expuser a todas as circunstâncias de convivência social, eu estou facilmente exposto a viver a experiência do contágio de um vírus que se passa com a maior facilidade de uns para os outros. Esse vírus, no momento, representa um adoecimento para o qual não se tem soluções seguras. Se tem algumas situações em que a gente pode amenizar ou contornar as consequências disso. A minha saída hoje representa um suicídio se eu me expuser indevidamente. Então, eu sei que é indevido, que não pode e faço. Isso significa a possibilidade de eu encontrar algo que pode me levar a óbito, não necessariamente. Vai depender da realidade pessoal, né? De imunidade, de rigidez, né? De estado de saúde em que a pessoa se encontra, de características orgânicas de ter um corpo mais saudável, menos saudável, né? Então, os riscos são maiores ou menores para cada criatura. Se bem que vemos que do bebê ao idoso, todos podem se submeter a essa experiência com diferentes tipos de reações. Se eu sair e me expuser indevidamente, desnecessariamente, consciencialmente eu sou suicida. Eu estou tendo uma atitude temerária, tanto quanto alguém que pega um veículo e anda a 200 por hora, né?
se colocando submetido a um monte de circunstâncias de acidentes e perda de vida, né? Se eu estiver numa escada muito alta, sem segurança, essa escada pode quebrar ou tombar e eu cair e vir a óbito. Então, tudo isso são situações que, pela imprudência e pela desconsideração aos fatos, eu posso promover óbito em mim mesmo e isso será consciencialmente um suicídio. Mas também pode ser um homicídio, porque ao alcançar o vírus me alcançar, eu passo a ser um agente de transmissão desse vírus e vou submeter todas as pessoas com as quais eu me encontrar a esse vírus. E essas pessoas, eu não sei qual é a condição dela, se elas estão em situação de risco, se não estão, mas eu irei expô-las a essa virulência, a esse processo, que pode resultar em morte, em óbito destas pessoas. Se, por minha causa, alguém ir a óbito, eu, consciencialmente, sou considerado homicida, porque fui eu o responsável por esse óbito. Então, nós temos motivos muito fortes para termos disciplina, método. Se existe uma norma, cumprir a norma. Quando nós nos colocamos acima da norma ou à margem da norma, no caso daquilo que é orientado, né, para que procedamos em ambiente de pandemia e de isolamento social, se nós não cumprirmos aquilo que está explicitado como necessário, nós somos marginais à ordem. E isso vai pesar em nossa consciência, ou pelo que suceder conosco, ou pelo que suceder às outras pessoas por influência de nós mesmos. Então, o isolamento social é uma experiência fantástica de nos exercitar sobre o cumprimento da ordem, o respeito à diretriz que a consciência estabelece. Como brasileiros, nós temos a cultura muito entranhada em nós de dar um jeitinho, de contornar situações. Isto, em alguns casos, é muito favorável. Mas quando é uma situação em que há uma disciplina a ser considerado, essa postura é altamente prejudicial e comprometedora. Então, com relação a todos os procedimentos necessários no momento de risco, em que a vida está em jogo, é necessário disciplina. Não dá para dar um jeitinho, não dá para querer tirar vantagem. Nós temos que, nesse momento, atender ao sim, sim, não, não. Para alguns, isso pode ser muito difícil. Alguns podem achar até que ele não dá conta. Não dá conta se não quiser. Tudo aquilo que nós quisermos, nós damos conta sim. Basta querer. E querer com segurança, com clareza. Aquilo que eu quero, nada vai me impedir de realizar. Pode ser uma questão de tempo, de método, mas se eu quero, com uma vontade firme, inabalável, eu vou alcançar.